Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaz, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Em diversos vídeos que eu já coloquei aqui no YouTube, eu comentei e dei uma pinceladinha sobre disruptores endócrinos e prometi fazer um vídeo completo falando sobre esse tema. É um tema um pouco chato de fazer o vídeo, porque no final vocês vão entender que por mais que sejam toxinas que façam mal ao corpo, que geram doenças, é muito difícil fugir disso. Então é um daqueles vídeos que eu vou vir aqui só botar terror, mas pouco vou poder ajudar vocês, alguma coisa sim, a gente consegue tomar algumas atitudes em relação ao meio ambiente, em relação ao que a gente consome, ao meio em que a gente vive, porém o mundo está, de certa forma, intoxicado por disruptores endócrinos. Porém, para entender um pouco sobre isso, eu primeiro preciso fazer vocês entenderem sobre hormônios, o que são hormônios. Já tem um vídeo aqui falando sobre hormônios. Fernando, bota aqui para nós o videozinho. Quem ainda quiser ver o conteúdo completo pode acessar aqui. Mas assim, basicamente, hormônios nada mais são do que segundos mensageiros. São substâncias produzidas pelo próprio corpo e têm como função andar pela corrente sanguínea, dissipar pelo corpo todo, mandando sinalizações, né? Por exemplo, já fiz aqui o vídeo sobre tireoide, aí eu expliquei sobre os hormônios da tireoide, que é o hormônio T3 e o hormônio T4. Muito pouco o T3 e o T4 vão atuar na própria tireoide, que é a glândula que produz eles. Até tem uma atuação ali local, mas esses hormônios têm como função ir para a corrente sanguínea e vão atuar no corpo todo, sinalizando mensagens que vão melhorar a síntese de colesterol, que vai melhorar a síntese de colágeno, que vai melhorar a queima de gordura, aumento da termogênese, melhora a fertilização. Sobre tireoide a gente pode falar até amanhã e não vai faltar assunto sobre o impacto dos hormônios tireoidianos no corpo todo, ou seja, não é a tireoide que produz um hormônio para ela mesma, não é o pâncreas que produz um hormônio para ele mesmo. Os hormônios eles têm como finalidade andar pela corrente sanguínea, transitar pelo corpo e em tecidos diferentes eles vão promover ações diferentes, tá? Então isso que é importante. Porém, como eu já disse no vídeo sobre hormônio, olha só, aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho um hormônio, que eu vou desenhar ele assim, ó. Esse aqui é um hormônio. Esse hormônio, para poder atuar nessa célula, ele precisa obrigatoriamente de um receptor que o acolha. E esse receptor de hormônio, ou ele vai estar na membrana, a maioria dos receptores hormonais estão na membrana, aqui ó, aqui está um receptor, ou o receptor vai estar dentro do núcleo da célula, né? Então aqui ó, esse hormônio ele vai vir aqui e ele vai encaixar aqui, ó. Quando ele encaixou aqui, pronto. Agora então eu tenho uma sinalização que vai acontecer dentro dessa célula. Ou esse hormônio vai entrar e vai trabalhar dentro do núcleo. Perfeito? Então o que é um disruptor endócrino? Qual é a definição? Inclusive aqui eu tenho que chamar a atenção porque existe uma definição um pouquinho distorcida, que é uma definição que pensa assim, ó, disruptor endócrino é sempre algo ruim para o corpo. E não necessariamente ele vai ser ruim. A maioria das vezes, ok. Mas disruptor endócrino é tudo que atua alterando função hormonal. Só que essa alteração, às vezes, é para o bem. Às vezes é para potencializar um hormônio. Porém, quando for para o bem, obviamente, não veio de disruptores endócrinos químicos, e sim de disruptores endócrinos que a gente encontra nos próprios alimentos. Então, isso é importante no vídeo de hoje também, tá? Porque se você der uma transitada pelo YouTube ou por outros canais onde pessoas falam sobre disruptor endócrino, todo mundo fala sempre que o disruptor endócrino é ruim.
eu não posso negligenciar essa informação, tá? Alimentos contêm disruptores endócrinos que muitas vezes servem para melhorar, para potencializar a minha própria função hormonal, se ligando no hormônio, potencializando ele, ou inibindo também a ação de alguns hormônios que não são interessantes ao corpo, tá? Mas o vídeo de hoje ele vai ter como função falar dos disruptores endócrinos ruins, ou seja, tudo que vai atrapalhar a função dos hormônios no nosso corpo. Quando eu falo que um disruptor endócrino ele atrapalha a função hormonal, ele pode atrapalhar por diversas formas diferentes. Ou ele pode atrapalhar na própria síntese do hormônio. Ó, isso aqui não é um controle de Nintendo, isso daqui é a tireoide que fica no pescoço. E a tireoide, ela produz aqui então o hormônio T3, T4, como eu já falei. Eu posso ter disruptores endócrinos que diminuem a produção do hormônio já na glândula. Então a glândula vai produzir menos. Eu tenho o disruptor endócrino que vai atrapalhar o transporte do hormônio até a glândula. Porque o hormônio também não anda pelo corpo sozinho. O hormônio sempre precisa de uma proteína ligadora e transportadora. E o disruptor endócrino pode atuar também nisso. Ou o disruptor endócrino, ele pode atuar aqui atrapalhando o receptor do hormônio. Por exemplo, né? Imagina que então a glândula conseguiu produzir o hormônio, conseguiu transportar o hormônio, só que aqui nesse receptor eu já tenho um disruptor endócrino que se ligou aqui, ó, só que ele é diferente, ó. Ele não era o Tzinho esse, uma bolinha em cima, ou seja, o receptor aceitou ele, mas não vai ter função, pelo menos não vai ter a função que este hormônio iria desencadear nesse receptor. Então, essas são as formas que os disruptores endócrinos funcionam. Eles atrapalham em algum momento, em alguma fase, a função desses hormônios. Então, vamos entender quais são os disruptores mais conhecidos, mais famosos e mais perigosos, porque a lista é enorme. São mais de 3.500 substâncias. Claro que algumas delas são as que a gente vai encontrar muito mais frequente no nosso dia a dia e que são as mais perigosas justamente porque são as que a gente vai ter contato em abundância. Então vamos começar aqui falando dos famosos metais pesados. E possivelmente eu vou ter que fazer um vídeo completo depois só sobre esse tema, mas vamos dar uma pinceladinha aqui, ó, sobre os metais pesados, que realmente tem efeito muito ruim, né? Causa patologia, causa alteração do sistema bioquímico inteiro. E a gente tem muito contato com metais pesados. Então vamos começar falando do cádmio. Cádmio tem muito no cigarro. E mercúrio. Mercúrio tem muito nos peixes. O oceano está contaminado por mercúrio. O cádmio e o mercúrio, que são metais pesados de difícil excreção pelo corpo, eles têm um problema aqui bem peculiar, porque eles se ligam na glutationa S-transferase. O que é a glutationa S-transferase? Glutationa eu já falei aqui no vídeo sobre antioxidante. A glutationa é um dos maiores antioxidantes que o corpo tem, que o corpo mesmo produz. O corpo sintetiza a glutationa a partir de 3 peptídeos, que é a glicina, a cisteína e a glutamina. E aí forma esse rico desse antioxidante. E a glutationa S-transferase é a fração da glutationa que se liga nas toxinas na fase de destoxificação do fígado. Ou seja, o fígado ele tem esse poder de limpeza do corpo, ele destoxifica o corpo e a glutationa S-transferase faz parte desse processo. Porém, o cádmio e o mercúrio, eles se ligam na glutationa S-transferase, deixando com que ela tenha menos efeito, menos poder de limpeza do corpo. E aí a gente começa então a entrar em processo de toxicidade por falta desse clearance do fígado, né? Desse clearance hepático, dessa detoxificação hepática. O mercúrio,
Ele também tem um perigo maior aqui, porque existe um tropismo muito grande do mercúrio pelo cérebro do feto, né? Então, mulheres grávidas têm que ter um cuidado muito grande com o consumo de alimentos que possam ter mercúrio, né? A gente sempre fala sobre a questão do peixe, diminuir um pouco isso. Hoje existe essa cultura no Brasil do excesso de comida japonesa, né? Eu não como, às vezes eu confundo. Comida japonesa em excesso, então tem que ter esse cuidado. O próprio ômega 3, né? Porque hoje existe essa coisa do autossuplementação. As pessoas vão lá, vão para a internet, ômega 3 é um antioxidante, legal, compra qualquer ômega 3. Ômega 3 ele tem que ter um selinho de ser mercúrio free, ele não pode ter mercúrio. Então tem que ter esse cuidado, em específico com frutos do mar, tá? Frutos do mar, porque na gestação tem essa peculiaridade em relação ao mercúrio e o cérebro fetal, o cérebro do feto que está na barriguinha da mamãe. O chumbo, vamos falar do chumbo, que está muito presente em tintas. Tintas contêm chumbo. Aqui a gente deixa aquele recadinho para mamães e papais que compram berço para criança. Criança que está no berço, ela tem aquele costume de botar a boca na madeira, de ficar, né, mordendo, ainda mais quando os dentinhos estão crescendo. Então tem que sempre cuidar para que o bercinho ele seja pintado por uma tinta sem chumbo. Porque uma das maiores contaminações por chumbo começa na infância, no berço pintado com tinta com chumbo. Existe uma enzima chamada aminolevolínico desidratase, que é uma enzima fundamental para formar o grupo M, que é o grupo da hemoglobina, o grupo que transporta ferro e oxigênio na hemácia, na hemoglobina. E o chumbo, ele se liga fortemente a esta enzima e aí então diminui a síntese do grupo M, diminuindo assim a capacidade da hemácia de transportar oxigênio e ferro. Então aqui a gente tem anemia provocada por excesso de chumbo. O chumbo também diminui a acuidade auditiva, diminui a audição, está associado à diminuição de níveis de QI, está associado a aborto. Então olha aqui, ó, basicamente cuidar da tinta é um pouco comum, pintores, né, pessoas que pintam tanto veículos quanto prédios, né, pintura predial ou automotiva, podem ter intoxicação por chumbo. Então cuidado aqui, basicamente nas tintas. Vamos falar um pouquinho sobre o arsênico. O arsênico comum em alimentos. Aqui vai um alerta em relação ao arroz. O arroz, sempre procurar o arroz orgânico, que ele vai estar livre de arsênico. Também importante lembrar que além de alimentos, eu tenho aqui o arsênico na água tratada. Por isso que eu falei para vocês, hein? Que tratada, que é perigoso, né? Viver que se torna perigoso. Poxa, o meu último vídeo no YouTube foi sobre tomar água. Daí agora você vai falar que água não faz bem porque tem arsênico, mas filtros de água têm a capacidade de retirar o arsênico, tá? Então aqui fica a dica onde ele está presente. O arsênico ele se liga nos metabólitos da ATP, né? Adenosina, da enzima adenosina trifosfato. Então aqui ATPase e a ATP sintase, elas diminuem a sua ação por conta da intoxicação por arsênico. O que eu vou ter aqui? Menos energia vital, né? Porque eu tenho menos síntese de ATP. E também está ligado a câncer de pulmão e de bexiga, tá? Então vamos botar aqui, ó. O câncer, na verdade,
Praticamente todos os disruptores endócrinos que eu vou colocar aqui no quadro, se eu desenhar aqui um guarda-chuva, eu vou ter esse guarda-chuva, todos os disruptores endócrinos vão estar aqui, se o guarda-chuva for do câncer, tudo vai estar aqui embaixo, tudo, vai estar tudo aqui. Os disruptores endócrinos, todos eles têm associação com algum tipo de câncer, tá? Vamos ver aqui, metal pesado que faltou a gente falar aqui. Já falamos do arsênico, do cádmio, do mercúrio, do chumbo. Bom, de metal pesado é isso. Vamos falar então do BPA. BPA, que é o bisfenol A. Presente por muitas décadas em todos os plásticos que nós utilizamos para colocar alimento. Por isso que 93% dos americanos têm contaminação por bisfenol A. Há algum tempo já é proibido bisfenol A, eu acho que praticamente todos os países do mundo. Agora, até que ponto isso realmente é respeitado, não sei, né? A gente sabe que uma coisa é a lei, outra coisa é a fiscalização. O BPA ele tem uma particularidade aqui. Ele é um xenoestrógeno. O que significa isso? Ele é um estrogênio estranho ao corpo, mas que ocupa receptores estrogênicos. Então ele tem um papel, um comportamento estrogênico no corpo. Por isso que ele está associado a alterações hormonais ligadas, por exemplo, à puberdade precoce, né? Se começou a estudar o BPA justamente porque se viu que as crianças do sexo feminino, as meninas, elas começavam a menstruar cada vez mais cedo. E aí, obviamente, né, naquela época, a mamadeira de plástico era rica em bisfenol A. Hoje, nas mamadeiras, existe sim uma fiscalização muito forte em relação a isso, justamente porque chamou a atenção dos pediatras, né, dos cientistas, essa relação de menstruar cada vez mais cedo. Então, além de puberdade precoce, aqui também tem uma relação muito grande com o câncer de mama, justamente porque se comporta como um estrogênio. Então, aqui onde é que eu encontro o bisfenol A? Em plásticos, eu encontro ele em alguns alimentos enlatados que têm um revestimento interno de bisfenol A e também naquelas fitinhas, aqueles papéis que imprimem quando você faz compra, usa teu cartão de crédito ou até às vezes algum extrato bancário, aquele papel que ele é bem lustroso, bem brilhoso, sabe? E que se você colocar na gaveta, alguns meses a tinta vai até apagando, aquele que a impressão realmente tem essa característica, ele é rico em bisfenol A. Então esse contato de ficar pegando papel na mão com esse tipo de impressão também pode aumentar a intoxicação por esse disruptor endócrino aqui. Vamos falar de dioxinas. As dioxinas também a gente não consegue escapar. Por quê? Elas são produtos finais da combustão do cloro e do bromo. Quando o cloro e bromo queimam na presença de carbono e oxigênio, eu tenho aqui talvez o disruptor endócrino mais importante quando eu estou falando sobre diminuição da fertilidade. Muitos disruptores endócrinos atuam diminuindo a fertilidade. Vocês já viram hoje como está em alta clínica de fertilização in vitro, clínica de fertilização porque os pais tentam engravidar e não conseguem? Então existe uma relação muito grande de disruptores endócrinos com diminuição da fertilidade. As dioxinas entram aqui como uma das principais fontes que causam essas alterações hormonais. Obviamente, como eu falei, né, todos os disruptores endocrinológicos têm relação com o câncer também. E aqui a gente pode colocar ainda diminuição do sistema imunológico. Opa, aqui.
oxigênio. Pronto. Então, dioxinas, eu disse, né? É um pouco complicado de fugir, porque isso aqui é uma queima que vai liberando isso, inclusive, no ar. A gente respira dioxinas no oxigênio, que é o que nos ofertam, é o que o planeta nos oferta. Vamos falar sobre os ftalatos, que esse aqui tem história também, né? Muito usado pela indústria. É assim mesmo, ó. Ftalatos. O mais conhecido é o politereftalato de etileno. Nunca ouviu falar? Claro que já. Olha aqui, ó. Famosa PET. Plástico. Voltamos a falar sobre os plásticos. Então, os ftalatos, eles têm uma característica aqui muito peculiar, porque eles fazem o processo de acelerar, eles aumentam uma coisa chamada apoptose. Sabe o que é isso? Já falei em alguns vídeos. O que é a apoptose? Toda célula que nasce, ela já vem com o dia para morrer. A célula foi formada, ela veio por um processo de divisão celular e ela tem dentro dela um comando, que é o dia da morte dela. Então, por isso que a gente sabe que um enterócito ele dura 4 dias, que uma albumina dura 10 dias, que uma hemácia dura 90 dias. Por que ela tem esse tempo de vida? Porque a célula tem o poder de apoptose, de autodestruir no dia certo, quando ela tem que terminar a vida dela. Só que os ftalatos, eles aumentam o processo, a velocidade de apoptose de células do testículo, fazendo com que então haja uma diminuição do esperma. E aqui eu tenho mais um disruptor endócrino associado à infertilidade. Infertilidade e também o câncer. Onde é que eu encontro aqui os ftalatos? Os ftalatos são encontrados em cosméticos, em muitos produtos de beleza, porque eles são usados para fazer aquele verniz que dá aquele brilho. Sabe aquele shampoo que você compra, que tem aquele branco perolado, aquele pérola que brilha, aquele batom que tem aquele brilho? Provavelmente ali tenha presença de ftalatos. Você encontra também nos brinquedos para criança, muitos brinquedos infantis vão ter a presença do PET e embalagens plásticas. Então aqui fica o cuidado, porque todo produto ele tem que trazer, né, um símbolozinho. Quando tem PET vai ter lá o PET, quando tem bisfenol A vai ter que ter lá também que ele tem o bisfenol A. Hoje você tem que procurar os selos, né? Bisfenol BPA free, PET free. Existe hoje, como tem essa fiscalização, obviamente o produto ele tem que trazer na sua embalagem se ele é free ou não free dessas toxinas, desses disruptores endócrinos. Organoclorados e organofosforados. Clorados, cloro. E organofosforados. O que são isso aqui? São inseticidas utilizados na lavoura. Esse já foi proibido, já tem alguns anos. A gente sabe que fica no solo de 30 a 40 anos. Então, por mais que já tenha sido proibido, a gente ainda pode ter algum nível de intoxicação. E os organofosforados são os inseticidas utilizados até hoje, os mais utilizados. Estes dois aqui, eles têm como característica diminuir a ação da acetilcolinesterase, ou seja, atua diretamente no sistema nervoso central e é o causador. Sabe quando você usa aquele inseticida na barata e você passa lá e o bichinho fica todo agitado, com as perninhas se tremendo, começa a dar umas tetanias nas perninhas? É justamente porque mexe a nível de sistema nervoso central, né? Modulando a ação da acetilcolinesterase.
Só que, claro, na baratinha é alta dose, né? Porque é um bichinho pequeno. Na gente, no ser humano, a gente obviamente pesa muito mais, precisaria de uma contaminação muito maior, mas aqui tem sim já estudos mostrando que a gente aumenta a hiperatividade cerebral por ter contato frequente com organofosforado, além também de estar associado a câncer. Falando de agricultura, vamos colocar aqui um herbicida chamado atrazina, que também é muito usado na agricultura. A atrazina ficou famosa porque se relacionou a presença de atrazina com feminização dos sapos machos. Os sapos machos começaram a ter um processo de feminização por causa da atrazina, hoje associado a tumor de mama. Aqui não é câncer, só tumor de mama, câncer de próstata e também retardo, né? Atraso da puberdade. Puberdade. Como é que a gente foge disso? Como é que a gente foge dos organofosforados, da atrazina, puberdade? Obviamente, escolhendo produtos orgânicos. E é aquela coisa, né? Produtos orgânicos que a gente saiba, que tem alguma procedência, que a gente saiba de onde está comprando. Porque o selo do orgânico é um selo que a gente sabe que tem uma fiscalização, existe sim. Então, quando você vai no supermercado, tem algumas grandes marcas que oferecem produtos orgânicos. Obviamente, nos supermercados são bem mais caros, então o recurso mais econômico para isso são as feiras de produtores locais. Mas é aquilo, né? A gente tem que pesquisar, tem que saber de quem está comprando, confiar desconfiando, né? Porque é muito simples levar um monte de alimento lá e falar que aquilo ali tudo é orgânico. Geralmente até escolhem os alimentos mais feinhos, né? Porque sabe-se que os orgânicos não são tão bonitos, aí vem os alimentos feinhos dizendo que é orgânico. É importante ter credibilidade. Eu, por exemplo, na minha casa, a alimentação que eu faço, eu compro 80% de um produtor rural, local, que eu conheço, e sei a procedência, sei que ele defende, que ele levanta essa bandeira da agricultura saudável, da agricultura sem uso de herbicida, pesticida ou qualquer outro tipo de toxina usado na lavoura. E para finalizar aqui, finalizar o caramba, né? Eu podia ficar até amanhã, mas o vídeo está ficando extenso, já está ficando até meio chato. Então vamos terminar com a acrilamida, que eu muito falei sobre ela no vídeo de Air Fryer. Então, para você aqui ter acesso total, recomendo o vídeo sobre a panela Air Fryer, a acrilamida ou a forma dela de polímero, que daí vai ser a poliacrilamida. A poliacrilamida, ela é utilizada no tratamento da água, também a água aqui de novo, a água tratada. Ele é uma forma de limpeza, é uma forma de retirar a sujidade da água, né? Vai criando aquela espuma, que daí você passa e tira aquela espuma, tudo isso é pela ação da poliacrilamida. Tem aqui relação também com infertilidade e câncer. Principalmente câncer de útero em mulheres aqui, tá? Então, acrilamida ou poliacrilamida, aqui você encontra isso muito no carboidrato feito, produzido na panela Air Fryer. Você encontra poliacrilamida na água tratada. Então, vamos tirar essa panelinha aqui dentro da nossa cozinha, começar a usar um filtro de água para tirar todos esses disruptores endócrinos. É extremamente importante, né? Porque a água é uma coisa que você vai consumir todos os dias da sua vida, então investir num bom filtro é fundamental. Pesquisem sobre isso. Foi um vídeo um pouco pesado, né? Um vídeo um pouco chato, mas a ideia era fazer com que vocês ouvissem essas palavras, conhecessem alguns dos compostos que podem estar presentes no nosso dia a dia, seja na alimentação, sejam em substâncias que a gente pode estar usando como cosmético, seja na água que a gente toma, e entender
que disruptor endócrino químico, esses químicos que eu botei no quadro, eles vão interferindo nas nossas glândulas endocrinológicas que produzem hormônios, vão interferir também nos receptores desses hormônios na célula e talvez por isso que a gente esteja vivendo aí hoje um universo de doenças endocrinológicas. Nunca tivemos tanto hipotireoidismo no mundo, nunca tivemos tanto diabetes, tanta infertilidade, tanto câncer. Muito disso está associado a essa contaminação que nós temos, infelizmente, no nosso dia a dia. Bom, pessoal, gostou do vídeo? Dá um likezinho. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Muito obrigado.